Vamos saber como será a nossa semana? Hoje Titi Vidal está com a gente, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bom. E como está o céu nessa semana? O que a gente vai perceber na maior parte dos signos, Titi? Bom, a gente vai perceber, principalmente a partir de quarta-feira, uma mudança grande, porque tem mais uma lua nova pela frente, dessa vez no signo de Gêmeos, que movimenta tudo. Né? Assim, se a lua nova sempre é aquele momento de plantar a semente, a lua nova em Gêmeos, ela planta, se você planta a semente, se espalha. Ah, que bom! E aí tá um céu super produtivo para quem estiver disposto a trabalhar, colocar energia e fazer a sua parte. Isso a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira, só que hoje a gente vai entrando nessa energia, uns 2, 3 dias antes a gente já vai sentindo aos poucos, apesar do céu de hoje e amanhã tá um pouquinho mais preguiçoso, né, por conta da lua em touro, mas a partir de quarta-feira fica mais dinâmico e aí já tá na hora mesmo da gente ir selecionando o que a gente vai querer de novo. Com muito cuidado para não perder foco, dessa vez para todo mundo, porque essa lua nova, ela espalha, e aí esse espalhar, a coisa pode ir para qualquer lugar. Pode ser que você tenha um pouco de indecisão entre que caminho, começar a seguir, essas coisas. Com certeza, né? Porque uma lua nova em Gêmeos, ela abre muitas possibilidades, né? Com Gêmeos nunca vem uma coisa de uma vez, sempre vem pelo menos 2 possibilidades ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que estar preparado para fazer bem essa escolha, né? E ter discernimento, ter intuição, porque uma coisa que também vale um pouco para todo mundo, assim, um alto risco essa semana de ilusão, de excesso de expectativa. Por isso que a gente tem que estar bem focado naquilo que a gente deseja. Com os pés no chão, literalmente. Com certeza. Né? E quem é de Áries, o que vai perceber essa semana, Titi? Bom, os arianos, eles estão num semestre bastante tenso. A gente está sentindo que aos poucos, semana a semana, a coisa vai melhorando. Mas eles ainda sentem muito dessa ansiedade. E esse excesso de possibilidades para os arianos pode vir em excesso de ideias. Então muitas é bom, porque assim muitas ideias, e quando a gente pensa em Áries, são sempre ideias inovadoras, pioneiras, mas com esse risco também assim de muita ideia, o que eu faço com isso? E aí entra o parceiro, o companheiro, colegas de trabalho, o marido, a mulher, enfim, alguém que possa ajudar a colocar ordem nessas ideias e falar, não, acho que essa é melhor para esse momento, então vamos colocar mais energia nisso. Até porque essa semana para os arianos está super favorecido, assim, fazer contato, trocar mesmo ideias sobre aquilo que eles querem fazer. Então uma semana mais leve desse período, desse semestre que vem de grande ansiedade, né? A ansiedade continua, né? Porque eles têm as ideias e eles querem para logo, já é da natureza, né? Mas já é mais tranquilo. Já é mais tranquilo. Porque você está tendo várias e não está num período sem ideias, né? Não, e eles vão percebendo aos poucos que assim, tudo bem, eles estão lá fazendo as coisas, mas eles têm resultado. Então isso também vai baixando a ansiedade de todo mundo. Verdade. Né? E as ideias são muito boas, então vale a pena confiar nessas ideias que apareçam aí por esses dias. Então você é de Áries, já vai anotando as suas ideias para depois você não esquecer, não ficar ansioso, porque lembrou que tinha uma ideia perfeita, mas já nem consegue organizar. E deixa passar, né? Porque tem ideia que vai ser para agora e tem ideia que vai ser lá para o futuro. Então pode, tudo que passar pela cabeça, anota e conversa com alguém sobre isso. Que bom. Boa semana para você de Áries. Já os taurinos? Bom, os taurinos vão ter um presente essa semana, que é a entrada da Vênus, o ingresso da Vênus, que é regente deles no signo de Touro. Então, provavelmente os taurinos e as taurinas vão ficar mais vaidosos, mais com vontade de se produzir, de ficar mais bonitos, e as pessoas vão sentir muito isso. Eles já são, né? É um signo de bom gosto, que gosta de moda, de beleza. Então, eles já se cuidam por natureza. Mas eles vão se cuidar mais ainda. Muito mais. E aí também é uma semana que eles, por valorizar mais a si mesmo e o que eles tenham, muitas dessas ideias que estão aí pairando para todo mundo, no caso deles, eles vão querer investir neles mesmos. Então é um momento mesmo que é positivo, assim, ser um pouco mais egoísta, ser até um pouco mais apegado, que normalmente a gente fala, não, taurino é muito apegado, tem que desapegar, mas cuidar mais daquilo que eles gostam, daquilo que eles têm. Então é um momento de ser apegado um pouquinho. A isso, né? E cuidar mais deles mesmo, apegado assim, no sentido de dar valor e de cuidar daquilo que eles têm. É que às vezes a gente fala, se ficar um pouco mais apegado, as pessoas pensam que aquele egoísmo. Não é isso não, né? É que Touro às vezes tem mania assim de guardar tudo, de juntar tudo. Eu sempre falo, né, que casa de taurino tem muito armário, tem muita comida na despensa, na geladeira. Né? Então às vezes a gente fala, tem que desapegar nesse sentido. Mas essa semana em especial eles têm mesmo que cuidar daquilo que eles têm e investir mesmo nas coisas que eles querem, que eles gostam, correr atrás mesmo das vontades que eles têm. Que bom, boa semana para você de Touro. Agora quem é de Gêmeos? Bom, os geminianos estão na fase deles, né? Porque ótimo, o Sol está em Gêmeos, é mês de aniversário, e aí com a Lua nova em Gêmeos, mesmo para os geminianos que ainda vão fazer aniversário nas próximas semanas, pode começar uma etapa nova de vida a partir dessa semana. E aí o cuidado é sempre perder o foco, né? Ou criar expectativa demais, porque eles estão muito otimistas, entusiasmados, cheios de energia. Então o lado positivo disso é abrir todas as possibilidades.
mas com aquele risco que já é uma tendência geminiana de abrir 10 portas, começar 10 coisas e não terminar nenhuma. E se esse já é um risco da semana, então é mais intenso ainda para quem é de Gêmeos, muito mais. Então, assim, pelo menos uma coisa tem que começar e terminar. Então, escolhe uma e coloca foco naquilo e as outras vai cuidando ali em paralelo. Mas, sem dúvida, é um período muito produtivo e que os geminianos vão ter surpresas e novidades pela frente. Que bom! Boa semana para você de Gêmeos. Acho que vai ser ótima, boa é pouco, né? Quem é de Câncer? Bom, os cancerianos estão numa semana que eles vão sentir que estão mais comunicativos, com mais vontade de interagir com as pessoas. Apesar disso, eles vão sentir que em alguns momentos eles vão querer ficar lá fechados no mundo deles. Naquele quartinho vazio? No quartinho, né? Ixi, toda semana tem alguém que vai pro quartinho. Vai pro quartinho, né? Essa é a vez dos cancerianos. Então a questão aí é saber se organizar assim, que momento que eu quero sair, conversar com alguém, que momento que eu quero ficar quieto, porque eles estão precisando de mais energia, resgatar mais energia. Porque eles têm muita coisa para resolver, principalmente assuntos familiares, questões do passado. Então é um momento mesmo de ter essa energia e de usar a intuição, que também está mais forte, para conseguir resolver essas antigas pendências. Mas essa semana ele vai entrar no quartinho vazio para enxergar quais são as pendências. Com muito mais clareza. Nas próximas semanas poder agir, né? Eles estão com mais clareza, né? Então eles estão enxergando muito melhor tudo isso. Então fica mais fácil mesmo se eles conseguirem fazer esse movimento para conseguir ouvir a intuição, porque a gente precisa desligar do mundo para escutar a gente mesmo, né? Mas é difícil às vezes você saber o que é intuição e o que é a gente tentando camuflar para fazer o que a gente quer, dizendo que é intuição, né? E nessa semana, cuidado também com o que é ilusão e fantasia, porque assim, acho que é um desafio para todos nós, né? Assim, o que é intuição, o que a gente está captando, o que é uma boa ideia, ou que a gente está se iludindo porque a gente quer tanto aquilo que a gente coloca toda a expectativa em cima daquilo. A gente finge que é uma intuição, e na verdade é um capricho, né? Haja autoconhecimento, né? E no caso dos cancerianos, até uma boa semana mesmo para autoconhecimento, para cuidar da vida espiritual também, meditar, rezar, enfim. Que bom. Boa semana para você de Câncer. Já leoninos? Os leoninos estão cheios de energia, estão muito dinâmicos, mas eles estão pensando muito no futuro. E aí tem um risco de pensar demais, sonhar demais, idealizar demais e deixar passar a oportunidade que está no aqui e agora. Às vezes a gente vive tanto o futuro que o presente vai para o espaço, né? E que futuro você vai ter se você não vivenciou o presente? E a gente tem que ter uma noção do futuro para saber para onde a gente vai, né? Tem que viver o presente, mas tem que colocar energia no aqui e agora. Tem jeito. Então acho que essa grande questão dos leoninos essa semana é saber, tudo bem, tem que sonhar, ótimo, aproveita, tá numa fase mesmo que vai ter mais sonhos, vai visualizar possibilidades que talvez nem tivesse pensado antes, mas tem que começar a fazer agora para chegar lá na frente. E esse lado generoso dos leoninos também pode potencializar, então também seria uma boa semana para fazer alguma coisa de bom, alguma caridade, alguma coisa que eles sintam que eles fizeram algo por pura generosidade sem esperar nada em troca. Que bom. Boa semana para você de Leão. Volto para a gente falar dos outros signos. Virginianos estarão como essa semana, Titi? Os virginianos vão começar a ficar um pouco mais sensíveis e um pouco mais românticos. Sensíveis em que contexto? De sentir mais as coisas, de ficar mais intuitivos, mas também de poder ficar um pouquinho mais dramático, se ofender um pouco mais com as coisas. E aí tem que focar na carreira, que é onde essas muitas ideias geminianas, onde a gente vai sentir mais, no caso dos geminianos. Então, assim, pode vir novos projetos, pode vir alguma proposta de trabalho interessante, ideias que estavam ali sendo amadurecidas, de repente eles podem sentir que conseguem colocar em prática. Mas eles vão ficar muito mais sensíveis mesmo nessa relação com as pessoas. E aí querendo cuidar mais, ou querendo às vezes dar mais palpite na vida das pessoas, então também tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles estão numa fase de muito destaque, né? Parece que assim, ultimamente, tudo que os virginianos falam está sendo mais ouvido, está sendo mais acolhido. E que assim, para muitos deles isso pode ser positivo, que é o momento do reconhecimento. Mas pra alguns, né? Porque Virgem é um signo mais tímido, né? Eles são mais dos bastidores, assim, via de regra, os virginianos gostam que o trabalho deles apareça, mas eles mesmos, eles têm um pouquinho mais são mais introspectivos, só que nesse momento não tem como se esconder, então vai aparecer, então tem que fazer o seu melhor. E aí que chega a parte difícil, né? Saber a hora de caminhar e a hora da gente recuar, né? E é um momento que, assim, parece que todo mundo tem que caminhar. Então, isso não é diferente para os virginianos, principalmente na vida profissional.
Boa semana para você de Virgem. E Librianos? Os librianos estão começando a se acalmar um pouco também, que também vinham de semanas aí muito agitadas, né? Semana passada já foi um pouco mais calma, essa já é bem mais tranquila. Eles vão começar a sentir que alguma mudança importante vem pela frente, mas no caso dos librianos são coisas mais para o futuro. Então uma semana para investir, assim, pensar em se matricular num curso que seja bom para o futuro, pensar numa futura viagem, pensando em coisas que eles vão fazer nas próximas semanas, não necessariamente nessa ainda a coisa está mais mental. E aí aproveitar essa fase mais calma para também avaliar um pouco assim, tudo que passou nos últimos tempos, o que ganhou, o que perdeu. O que quer que se mantenha na vida, o que não quer. Pois é, até para baixar um pouco da ansiedade, dessa pressa, que nem é tanto deles, mas que ultimamente tem acompanhado bastante. Mas a gente percebe mesmo, você falou bem, de umas semanas para cá, acho que uns meses, né? Os librianos estão, parece que mais ariscos, né? Então, tem alguns signos, esse semestre todo ele está um pouco turbulento. E alguns signos, como é o caso de Áries, é o caso de Libra também, estão sentindo isso mais intensamente. E começa a baixar. Lá por junho, fim de junho, começo de julho já alivia bastante. Que bom. Boa semana para você, Libriano. Agora quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos, eles vão sentir que é o momento da ação. No caso dos escorpianos, alguma mudança precisa acontecer na vida deles. Fazer. Tem que agir, tem que fazer, tem que colocar energia naquilo. Então, assim, eles vêm processando, vêm pensando, refletindo, ponderando. Agora, essa semana, alguma atitude tem que tomar. Então, é um momento bastante decisivo, porque se eles não decidirem, a vida vai dar um jeito de decidir por eles. Foi por isso meu Porque quando a gente não sabe o que fazer, vem a vida e escolhe o caminho que ela acha que é melhor pra gente. A vida sempre dá um jeito, né? Se a gente não usa o nosso livre-arbítrio, vem aí o destino e dá um jeito de colocar a gente no caminho. E aí a gente ou muda, não tem saída. Não tem alternativa. E assim, eles estão numa semana de muita intensidade, mas eu acho que eles mesmos vão perceber o que eles precisam fazer. É uma semana bem legal, assim, até pra jogar coisa fora, colocar ponto final, demitir funcionário, terminar relacionamento, até pra poder começar. É claro, no caso dessas coisas não estarem funcionando bem, porque a ideia é deixar o campo aberto para que possam vir as boas novidades. Mas tem gente que tem medo, né, de dar um ponto final nas coisas, né? Prefere ficar sofrendo na mesma coisa do que tentar uma coisa nova. Muito, e pensando principalmente na vida afetiva dos escorpianos, eles vão entrar em uma temporada muito boa para as próximas semanas. Então, assim, se a relação não tá legal, esse é o momento de ou tentar ali conversar para rever e entrar nessa fase nova com a mesma pessoa, ou então fazer uma mudança, né? E as mudanças são mais do que importantes, né? São necessárias. Né? E a gente precisa mudar, né? A vida assim não tem graça a gente viver a vida igual a vida toda, o tempo todo, né? Principalmente, né? Boa semana para você de Escorpião. E Sagitarianos? Os Sagitarianos estão com o pé um pouco mais no chão, assim. Então isso também vai ajudar, porque eles têm aquelas ideias muito ousadas sempre, são os aventureiros do zodíaco, mas com os pés no chão eles conseguem se jogar e ao mesmo tempo saber o que fazer com prudência, com cautela. Então é um momento bastante positivo, porque eles também estavam nessa fase mais turbulenta, né, ultimamente. Agora eles sentem que está com mais realização. Essas grandes oportunidades todas, para os sagitarianos, vêm em forma de pessoas. Então vem em forma de parcerias, relacionamentos, de todas as naturezas. Então também é um momento de estar aberto assim para fazer sociedade, para fazer uma parceria, fazer um contato, sair com os amigos, namorar mais. É bom, né? Conversar com essas pessoas, a ideia de trocar, de compartilhar mesmo, vai crescer assim. E quem é de Sagitário gosta, né? De ter sempre a opinião do outro, fazendo parte da sua vida, né? Legal isso. Porque eles aprendem muito, né? Na convivência com as pessoas, na troca. Eles gostam muito de ouvir as experiências dos outros. E nesse momento, essas experiências vão ser muito mais enriquecedoras do que são normalmente. Que bom. Bom, volto para a gente falar dos outros signos. Agora, capricornianos, como estarão essa semana, Titi? Bom, é semana de mexer na rotina. E é mexer, mudar alguma coisa. Então, incluir alguma coisa, tirar alguma coisa, movimentar a vida. Isso tem muito a ver até com prática de esporte, com alimentação, com sono, que é a ideia da qualidade de vida mesmo. Que eles também já veem nesse processo, essa semana isso é muito forte. Então assim, não faz esporte, talvez esteja na hora de entrar numa academia. Já faz, intensificar, alguma coisa assim. E no trabalho, que também é uma semana que essas ideias inovadoras todas para Capricórnio vêm no trabalho, que é onde eles gostam mesmo de colocar energia. Lembrando que eles estão ainda num momento de busca pelo prazer,
e que a vida pessoal e afetiva, principalmente, é muito importante. Então, não pode também investir tempo e energia demais no trabalho e esquecer de se divertir, esquecer do casamento, do namoro, não ter tempo para isso, né? Não pode. É um momento de busca por equilíbrio. E equilíbrio é quando a gente arruma tempo para tudo que a gente precisa, né? Não tem jeito. Não, e a gente precisa, porque todas as áreas são importantes na nossa vida, né? O equilíbrio tá aí, o desafio de todo mundo tá aí. Isso, é verdade. E acho que também uma coisa bacana, assim, para os capricornianos é que eles estão um pouco mais otimistas que o normal, né? Um pouquinho o contrário do Sagitário, que normalmente eles voam muito, estão com o pé no chão. Nesse momento, os capricornianos que têm o pé no chão também estão com capacidade de ousar e arriscar um pouco mais. Tem que aproveitar mesmo o seu de Capricórnio essa semana. E aquarianos? Super criativos, né? Então, assim, vão vir 1000 ideias também, uma criatividade que pode até às vezes ser exagerada, porque quando a gente fala de ideia e de criatividade para aquariano, é um pouco parecido com os Gêmeos nesse sentido, são coisas né? mirabolantes, né? São grandes ideias, grandes sonhos, grandes projetos, mas muitos desses podem rolar. Então, assim, vale a pena arriscar, mas assim, com aquele cuidado, né? Usar aí a intuição, tal, para não fantasiar demais, viajar na maionese e acabar colocando energia onde aquilo não vai para frente. Mas um pouquinho de inovação e de ousadia vale a pena, porque a criatividade está realmente super potencializada. Agora imagine eu que sou aquário com acidente em Áries. Aí potencializou muito tudo isso. Aí tem que estar mais esperta ainda, né? Com certeza, mas também ajuda você, né? Porque assim, essa semana também você tem que colocar em prática as coisas, e aí seu lado ariano te ajuda. Boa semana para você que é de aquário também. E os piscianos? Os piscianos vão ter algum tipo de mudança, ou estrutural, ou familiar essa semana. Então pode ser desde uma mudança de casa que acontece... Mas positiva? Positiva, né? Assim, porque a ideia é que alguma coisa, que eles veem, né, naquele movimento, a vida pressionando, pedindo ação, de repente chegou a hora. Agora aquele empurrão. E aí o que não acontece agora, pelo menos começa a acontecer assim, algum indício. Então pode ter alguma mudança na casa, alguma mudança na rotina, alguma coisa ali que acontece que eles sentem que a vida está se movimentando e que tem luz no fim do túnel. Que eles andam um pouquinho desanimados, porque eles também estão no meio da turbulência, né? Eles também fazem parte desses signos que estão sentindo, e aí no caso de peixes eles sentem muito as coisas. Já intensifica mais mesmo. Muito, então... Mas o bom é que essa semana já vê uma luzinha, como a nossa luzinha lá no fim do túnel, já dá uma esperança. E assim, não aconteceu nada, pega mesmo, você pisciano, assim, pega a energia e faz alguma coisa. Nem que seja assim, mudar os móveis da casa de lugar, que já dá uma animada na gente, e já muda energia, né? Com certeza. Olha, eu vou passar para vocês o site da Titi, que é o www.titividal.com.br. Lá você vai receber todo o trabalho dela. Ela também é taróloga, não é só astróloga, radiestesista. Então você pode entrar em contato e lá você tem as informações, tá? titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal. Isso aí. É fácil de achar. Boa semana para você. Obrigada. Você também.